Olá, amigos eleitores de toda a nação brasileira, graça e paz, aqui que vos sauda é o apóstolo Edmilson. Estou aqui para falar um pouco acerca da política da nossa nação brasileira. Não sai daí, assista esse vídeo do começo ao fim. Eu vou resumir em poucas palavras o que eu tenho para falar hoje para vocês, para todos nós, né? Que eu também, ao mesmo tempo que eu estou falando, estou também ouvindo e aprendendo. Eu faço parte dessa nação brasileira, sou eleitor, sou um cidadão brasileiro, sou líder espiritual de igreja evangélica e não posso deixar de alertar os amigos que acreditam em Deus e também que acreditam no bem-estar da família, que acreditam nos princípios da família brasileira. Somos pessoas que sempre ouvimos em todas as campanhas da política coisas boas que os políticos falam que querem trazer para a nossa nação. Só que nós não podemos acreditar em tudo, temos que ouvir o que estão falando e temos que avaliar o que estão falando. Se é bom ou não, nós temos que ver os projetos deles. Por isso que nas minhas manifestações, nesses dias eu estou falando sobre o partido PT, Partido Comunista e outros partidos comunistas, mas eu estou especificamente falando do PT porque é o partido mais reconhecido no momento, tá? E recebemos muitas propostas do partido PT e muitas coisas que eles falam e passa despercebido da nação brasileira. Vamos falar aqui um pouco sobre o engano que o PT está trazendo para a nossa população brasileira, fazendo promessas que ele está do lado do pobre, que o PT é o partido do pobre, que é o partido dos trabalhadores. Só que ele tem falado de projetos que ele quer aprovar que as pessoas de classe média, classe baixa, não têm observado o que ele tem falado. O Lula e os seus aliados que ele tem falado. Então, o que eu vou falar hoje para vocês é muito importante. Você já ouviu falar no comunismo? O comunismo é um sistema onde nada é da população, tudo é do governo. E o Lula faz parte do comunismo. O partido PT faz parte do comunismo. No início, os 4 anos de mandato do PT, ele foi uma benção, o presidente Lula. No segundo, como vocês viram, que foi muita roubalheira. E no mandato da Dilma, como o comunismo ele não pode entrar no país apenas com a aprovação do presidente, ele precisa ter os seus aliados. Então agora o PT ganhou força. E nessa força que ele ganhou, no discurso dele, ele está querendo, caso ele ganhe nessa eleição, trazer o comunismo total para a nossa nação brasileira. E as pessoas que ainda são fã do candidato Lula, ex-presidente, e fã do partido PT, não parou para observar os projetos que ele está querendo aprovar caso ele ganhe no poder. Mesmo que ele não ganhe, ele vai tentar aprovar essas leis, mesmo sem ele estar no poder. Qual a lei que ele quer aprovar? São muitas, mas eu quero falar exatamente aqui o que você precisa saber acerca do comunismo. No comunismo, funciona assim. Se você tem 2 televisões na sua casa, essas 2 televisões não são suas, são do governo. O governo toma uma para dar para quem não tem. Você só fica com uma televisão na sua casa. Se você tem 2 carros, os seus 2 carros não é seu. Você trabalhou, conquistou, mas não é seu, é do governo. O governo vai lá, toma um carro seu e dá um outro para quem não tem. Esse é o sistema do comunismo. Por isso que o Lula anda falando por aí que o PT é a favor do pobre. Que o Lula, ele mesmo fala que ele é a favor do pobre. Mas na verdade ele quer trazer o comunismo para dentro do Brasil. Você que é da classe média, classe baixa, você que sobrevive mesmo, como muitos falam, né? Vendendo o almoço para comprar janta. Sobrevivendo de auxílio emergencial. Imagina só, você tem 2 televisões na sua casa. 2 TV. Uma para você assistir lá no seu quarto, com a sua esposa ou com o seu marido. E a outra para você deixar os seus filhos assistindo lá no quarto deles. Aí o comunista, ele vem para olhar a sua casa, ver se você tem 2 TVs. Se você tiver 2, eles levam uma e dá para quem não tem. Eles vão olhar dentro da sua casa. Se tiver um quarto desocupado, aquele quarto desocupado eles vão dar para quem não tem onde morar.
Isso é o comunismo. Se você tem 10 cabeças de gado e tem uma pessoa que não tem nenhuma e não tem condição de comprar carne para comer carne todo dia, você só tem direito de 5. As outras 5 vai ser levado para o governo fazer distribuição de alimento para aqueles que não têm, os de baixa renda. Vocês estão entendendo? Então esse é o esquema do PT. Se nós aprovar com a nossa votação no dia 2 de outubro, votando no PT e esses outros partidos comunistas, e eles assumir o poder, nós estamos assinando a nossa própria sentença. Sentença de escravidão total. É isso que acontece em todos os países comunistas. Os cidadãos dos seus países são escravos. Ninguém é dono de nada. Se você tem 2 bicicletas, o governo vem e toma uma. Se você tem 2 carros, ele vem e toma um carro seu. Você trabalha apenas para enriquecer o governo. Tá? Às vezes você pode imaginar assim, mas então, e aquele que não tem nada, ele vai passar a ter. Sim, vai passar a ter. Vai ter muita gente preguiçosa. Só que essas pessoas preguiçosas que o governo vai dar, o governo também vai humilhar essa pessoa. Essa pessoa vai ter que trabalhar para gerar imposto para o governo. Ninguém vai ficar sem trabalhar. Vai ser uma escravidão total. Você pode ver os outros países, da Venezuela, em outros países por aí, a China, e onde os de Cuba e outros países comunistas, é assim que funciona. E as pessoas brasileiras ainda não abriram o olho. O Lula, em seus discursos, ele já falou, deixou bem claro. Ninguém precisa de 2 televisões nas suas casas. Basta uma. Basta uma. Ninguém precisa de 2 carros, ninguém precisa... Pesquisa no YouTube. Você pode pesquisar. Discurso do Lula sobre por que não podemos ter 2 televisões em casa. Como que funciona o comunismo? Pesquisa no YouTube. Eu não vou editar esse vídeo para você, mostrando a parte do que o Lula fala, sobre o que ele quer fazer a favor do pobre, que ninguém precisa de 2 televisões, só uma tá bom. Eu não vou editar, primeiro porque eu não tenho ainda o editador de vídeo, tá? Eu estou fazendo vídeos bem simples com o meu celular Samsung não, é o Xiaomi. Eu tinha um Samsung, eu vendi e comprei o Xiaomi, tá, gente? Não tô ainda não sei, não entendo bem como que faz essas montagens, essas edição nos vídeos. Eu quero deixar abreviado para vocês entenderem. Pesquisa sobre como funciona o comunismo. E o Lula é comunista, tá? A lei que ele tá lutando para aprovar. A lei a favor do aborto, a legalização das drogas, a proibição de polícias prender ladrões de celulares e de pequenos produtos e objetos. Está querendo, junto com toda a equipe do PT, proibir o evangelho ser pregado na nação brasileira. Perseguição religiosa. Ele fala que se ele ganhar na política, ele vai fazer lei aonde o evangélico vai ser proibido se intrometer na política, vai ser proibido se candidatar na política, o evangélico. Fala que o evangélico ele tem que estar cuidando da oração, orando pelo povo. Tem que estar cuidando de igreja. Aí, você que é evangélico, que está ouvindo isso, você que é católico, você que acredita em Deus, você pode imaginar, isso não é perseguição religiosa, é perseguição sim, contra o cristianismo. Porque o Lula, ele é ao favor 100% do espiritismo. Uns meses atrás, ele estava lá na Bahia, num evento, onde estava reunido todos os maiores pais de santo do Brasil e de outros países. E ali o Lula falou que é dominado, é governado, é orientado por um espírito, pelo demônio. Tá? E ele fala em seu discurso que ele é dominado por Satanás. E ele fala que já visitou mais de 30 países na África e conversou com os maiores pais de santos de lá, pedindo o apoio de todos eles. Então os pais de santos estão batendo tambor, estão fazendo macumba, fazendo trabalho de bruxaria para que Lula ganhe. E nós evangélicos, nós que acreditamos em Deus, católicos, nós que acreditamos em Deus e que queremos ter nossa liberdade de expressar nossa fé. O que nós estamos fazendo por essa nação brasileira? O que eu quero dizer para vocês, vamos tomar cuidado com
Quem nós vamos estar colocando no poder dessa nação? Vamos vigiar, vamos vigiar. Porque se nós vacilar, colocar esse homem no poder e aprovar a candidatura, elegendo os políticos, deputados, senadores, governador que o PT aprova e desses outros partidos comunistas aprova, nós estamos correndo um grande risco de o evangelho ser proibido no Brasil. E os padres e pastores, apóstolos, bispos, os líderes religiosos do cristianismo estão correndo risco do quê? De serem presos, de serem mortos, como acontece lá em outros países por aí, como no Japão, no país da Coreia e outros países onde os comunismo lidera, tá? Então essa é a mensagem que eu tenho para cada um de nós. Eu quero fazer uma oração por você que está nos assistindo, tá? E peço que você que está nos acompanhando no YouTube, se inscreva no nosso canal aí, um canalzinho bem simples, humilde. Se inscreva, curte e deixe seu comentário o que você achou sobre isso, tá? Então, o que eu quis dizer para todos nós que estamos ouvindo é que nós temos que tomar cuidado. Nosso país, todos nós temos o direito de expressar nossa fé naquilo que nós acreditamos, direitos iguais, tá? Então, se o comunismo não quer que o evangélico se intrometa na política, mas está defendendo com unhas e dentes o espiritismo e está 100% dentro do espiritismo e trazendo o espiritismo para dentro da política, dizendo que vai governar essa nação junto com os maiores pais de santo do Brasil, orientado por eles. Gente, isso aí não dá para aceitar. O Lula ele é a favor da legalização das drogas. Ele já é um cachaceiro, ladrão, assassino, porque ele já roubou milhões de reais, bilhões. E é a favor do aborto. O aborto é crime, é assassinato. Então, temos que tomar cuidado. Então essa é a mensagem que eu tenho para falar para cada um de nós, especialmente você evangélico, você católico, tá? Em vez de votar no candidato macumbeiro, maconheiro, cachaceiro, ladrão, assassino, vote numa pessoa que tem nome limpo, ficha limpa, que não é nada disso. Jair Messias Bolsonaro, estou apoiando Jair Messias Bolsonaro. Você pode dizer assim, mas Bolsonaro não presta. Você acha que Lula presta? Em vez de você votar no sujo, vote no mal lavado. Ah, mas o Jair Messias Bolsonaro, ele é ruim. E Lula é péssimo. Vote no Jair Messias Bolsonaro. Por que eu estou falando de que eu apoio Jair Messias Bolsonaro? Porque um candidato a presidente que mesmo nos 4 anos de guerra e pandemia, manteve esse país equilibrado. Imagina 4 anos sem guerra e sem pandemia. O que o Bolsonaro pode fazer por essa nação? Tá? É claro que eu confio em Deus, estou orando para que Deus abençoe, mas é uma pessoa ficha limpa. Lula não tem nada de bom para nos oferecer. Como pode uma pessoa que diz que é dominado pelo demônio, uma pessoa que é envolvido 100% no espiritismo e que diz que vai liderar essa nação brasileira orientado pelos pais de santo, pelas mães de santa, e que não quer evangélico se envolvendo na política, e que vai fazer com que as redes sociais seja do jeito que ele bem entender, fazer um reajuste das redes sociais para que ninguém fale mal do político. Isso é o que é o comunismo, gente. Que nós precisamos abrir o olho. Isso é comunismo. O comunismo você não pode falar mal do presidente de lá, porque eles vão te caçar para te prender ou até mesmo te matar. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Então toda a família brasileira, independente de religião, estamos correndo um grande risco de sermos perseguidos e pagar com a própria vida se nós aceitar o comunismo no Brasil. Estamos correndo o risco de ser escravo novamente. Então, vamos abrir o olho, igreja. Vamos abrir o olho, amigos. Vamos abrir o olho, família brasileira. Vamos abrir o olho. Vamos votar certo. No dia 2, se você não quer votar nem Jair Messias Bolsonaro e nem Lula, você pode escolher outro candidato que está bem lá embaixo. Mas eu lhe aconselho votar Jair Messias Bolsonaro.
Porque nessa política, ou Lula ou Jair Messias Bolsonaro. Não tem outro que está concorrendo na frente. Um dos dois vai ganhar. Então vamos colocar Messias Bolsonaro no poder. Esse é o conselho que eu quero trazer para cada um de vocês como um cidadão brasileiro, como um eleitor e como um líder espiritual. Jair Messias Bolsonaro tem Deus acima de todos. Ele teme a Deus. É uma pessoa que respeita o direito dos cidadãos brasileiros, que ama essa pátria e que luta pelos direitos de todos. Independente se você é pobre, se é rico, se é preto ou se é branco. Se você é homossexual, se você é hétero, não interessa. Ele está lutando pelos direitos de todos. Agora eu vou orar por você nesta noite. Não sei que hora que você está assistindo aí, mas estou fazendo esse vídeo agora às 8h30 da noite. Agora dia 6 de agosto de 2022. Grande Deus soberano, oro por esta pessoa que está nos assistindo nesse momento. Esta pessoa que está nos ouvindo, Pai. Elas precisam entender que o ladrão veio para roubar e matar e destruir. Essa é a missão do ladrão. Então, meu Pai, eu intercedo e peço ao Senhor, Pai querido, que guarde e proteja essa pessoa. E que essa pessoa no dia 2 de outubro ela possa fazer a escolha certa. E que ela não venha, Pai querido, colocar no poder aquele que já decepcionou essa nação brasileira durante 12 anos. Não deixe, meu Deus, que esses comunistas venham dominar essa nação. Deus poderoso, eu oro e peço ao Senhor, Pai, que proteja e guarde nosso candidato a presidente, Jair Messias Bolsonaro, e todos os candidatos do partido que apoiam o nosso candidato a presidente e presidente Jair Messias Bolsonaro. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que o abençoe, toque no coração do povo, para que o povo eleja esse homem mais uma vez. E peço ao Senhor que o Senhor cuide bem dele e domine este homem, para que ele possa fazer aquilo que agrada ao Senhor e que agrada essa nação. Assim te peço, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa é a oportunidade que você teve, que Deus te deu para ouvir essa mensagem. Eu vou ler aqui um versículo para você, especialmente para você que diz que eu não prego a palavra, em vez de eu estar pregando a palavra, eu estou falando de política. Está escrito aqui no capítulo 10 do livro de João, e no capítulo 10, olha o que diz aqui, ó. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Como que Satanás age? Esse ladrão aqui é Satanás. É através daqueles que o deixam o dominar. E Lula diz que ele é dominado e orientado pelo demônio. Você acha que uma pessoa dominada pelo demônio vai ter condições de julgar uma nação tão grande como essa com justiça, com retidão? Você acha que há esperança para essa nação, tendo um líder que é governado e dominado pelo demônio, pelo próprio Satanás? Você sabe que o Lula, junto com a galera do PT, roubou bastante. Tanto o Lula como foi preso, como muitos e muitos outros políticos que roubaram bilhões de verbas foram presos do partido PT. Lula conseguiu sair, fizeram um favor para ele. Então já foi comprovado, foi mostrado com provas que Lula roubou bilhões de reais. Que ele roubou. Muitas obras ele começou e não terminou. E ele teve tempo suficiente com toda a galera dele, que foi 12 anos de mandato do PT. Tá? Então o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele já roubou à vontade. Matar, já matou também. Porque muita gente morreu por não ter uma boa saúde pública. Com os bilhões que ele desviou, muitas pessoas era para estar vivo. Porque tivesse colocado bons médicos, bons remédios, medicamentos, tinha salvado muitas vidas. Assassino. O ladrão veio para roubar, matar, destruir. É o que ele está tentando fazer, destruir muitas vidas até mesmo antes delas nascer. O Lula é a favor do aborto, quer legalizar o aborto como saúde pública da mulher. Se for legalizado mesmo o aborto, muitas mulheres vão abortar como saúde pública e o marido não vai poder fazer nada. O pai da criança não pode fazer nada, não pode opinar, porque é a saúde pública da mulher. Então esse ladrão, dominado por outro ladrão, que é Satanás, Lula é apenas um usado por Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Além disso, está na Bíblia também que ele veio para enganar. É o que o Lula está enganando. Enganando a classe pobre, a classe média, enganando. Dizendo que é a favor do pobre, mas é mentira dele.
ele está querendo tomar o que o pobre tem. Porque a maioria dos pobres tem 2 geladeiras, tem 2 televisão, tem 2 carros. A maioria dos pobres tem sim. Nem que seja 2 carrinhos de mão, 2 carriolinhas, mas tem. Nem que seja 2 carrinhos de brinquedo, mas tem. Nem que seja 2 televisãozinhas velhas daquelas de tubo, mas tem. É o que ele está querendo, tomar uma sua, deixar você só com uma. Tá? É isso, o comunismo funciona assim. E você que não gosta de trabalhar, sustentado pelos pais, você vai ser escravo. Vai ter que trabalhar para gerar imposto para o governo. Essa é a verdade que o PT está escondendo. O comunismo funciona assim, vendendo um de bonzinho, vestido de pele de ovelha, para enganar os pobres, para enganar as pessoas, para depois que ele estiver no poder, fazer o que bem entender. Estão compreendendo? Então essa é a mensagem que eu tenho para todos. E até mais. Até nossos próximos vídeos.